fazer, principalmente o que checar antes de morar junto. Será que tem um período certo de namoro para resolver juntar as escovas de dente? Será que eu junto primeiro, caso depois? Será mesmo que existe uma resposta certa para tudo isso? Fala galera! Tudo bem com vocês? Pra quem caiu de paraquedas aqui e não sabe quem somos a gente, eu sou o Breno. E eu sou a Grazi. E nós somos o Casal SA. E a nossa motivação é ajudar o seu relacionamento a prosperar e ser mais feliz. Então essa é a nossa motivação. E para que eu saiba que nós realmente estamos concluindo a nossa missão, é através do seu like, que isso indica que você gostou do conteúdo e ele vai alcançar mais e mais pessoas. Vídeo novo toda quinta-feira aqui no canal, então se inscreve para acompanhar a gente todas quinta às 7 horas da noite. Sem mais enrolação, tudo o que você precisa saber para enrolar. Enrolar as escovas. Enrolar Tudo que você precisa saber antes de juntar as escovas. De fato, é algo que você já entendeu, que morar junto é algo muito importante quando junta você e o seu pai. É uma decisão importantíssima, que é nesse momento em que de fato vocês se tornam um casal e começam a ter as responsabilidades de adultos. E essa junção, se não for bem alinhado, começa a fazer mais, começa a cobrar do outro, geram expectativas, às vezes expectativas não atendidas, começa frustração, desacordos, muita responsabilidade, medo. Qual que é a vontade que dá? Tchau, eu vou embora, vou lá voltar pra casa dos meus pais. Lá tinha comida, tinha roupa lavada. Não precisava fazer nada. Não precisava, né? As coisas da lixeira ia pro lixo, eu não precisava recolher, né? Então começa o quê? Ter atrito, desavença, ó. A vontade é de fugir. Mas calma, nós vamos te ajudar para não chegar a esse ponto. Quanto tempo temos que esperar dentro de um relacionamento para chegar até o ponto de morar junto? Bem, isso não tem uma verdade absoluta. Cada caso é um caso. Mas o principal aqui, que a gente sempre bate muito nessa tecla, é o alinhamento de valores. O que é que você quer realmente dentro desse relacionamento? Então, se essa pessoa está totalmente ligada ao que você espera para sua vida, então provavelmente esse tempo vai encurtar bastante. Eu já vi livros que falam, deu 6 meses, ou noiva, ou casa, ou vai pro próximo. Tem essas métricas. Essa questão de números eu acho muito delicado, porque envolve também a idade do casal. Mas quando se arrasta maturidade, por anos a fios, não dá. Porque envolve a maturidade do casal. Então, existe pessoas que têm idades avançadas sem maturidade, tem pessoas jovens com uma maturidade avançada. Então, se prender a fórmula do número para fazer bobeira e falar assim, eu vi lá no casal SA, já deu lá no tempo, já deu, já tô casando. Gente, primeiro, você é saudável? Você é adulto? Quando eu falo você é saudável, não quer dizer que seus triglicéridos, seu colesterol tá bom, não, minha querida. Tô falando se você é saudável emocionalmente, se você está preparado e tem competências emocionais para assumir o jogo que relacionamento a dois é jogo de gente grande. E também um ponto muito importante é quanto tempo você conhece essa pessoa, você conhece a família da pessoa. Então isso é um ponto muito importante, porque com isso já traz uma intimidade, já traz um conhecimento. Então acaba que esse tempo também talvez encurta ou não. E se já cumpriu todos esses requisitos, eu já sou adulta, eu sei o que eu quero pra minha vida, conheci toda a família, tá com a faca e o queijo na mão e não corta, muito provavelmente uma das partes não tá se sentindo segura. É a hora de parar, checar esse relacionamento. Segundo alinhamento, acordos financeiros. Quem que vai ser o provedor da casa? Quem que vai arcar com aluguel, quem vai arcar com energia, enfim, com todos os gastos da casa. E também relacionado totalmente aos projetos de vida, né? A gente tem X projetos em andamento e quem que vai bancar esses projetos? Então isso é um ponto muito importante que temos que alinhar dentro do relacionamento, para não ter aquele distanciamento e um ficar jogando na cara do outro, eu pago isso, eu pago aquilo, você não faz isso, enfim. Então a primeira coisa, no meu ponto de vista, no meu mapa de mundo, é o quê? Olhar quem que ganha mais. Quem que é mais financeiramente mais potente.
Porque um potencializa o outro. Então vamos supor, a Grazi tem um prolabore muito maior que o meu. O porquê que eu que tenho que ser o provedor da casa? Não faz o menor sentido. Então isso aí tem que sentar e alinhar muito bem, para não ficar ficar com conversinha com amigo. Às vezes não tem coragem de chegar e conversar, mas fica com conversinha. Isso fortalece uma crença, aquela coisa é assim, aí fica vendo aquilo todos os dias de uma forma negativa. E aquilo vai distanciando o casal cada vez mais. Porque não falou pra pessoa certa no momento certo. Sim. Um exemplo que já aconteceu com pessoas que eu atendi. A gatinha saiu da casa dos pais com um padrão de vida lá em cima. Ela estava grávida, então quando eles casaram, se juntaram, enfim, ela queria ter o mesmo padrão de vida da casa de origem. Então ela exigiu empregada, babá, uma vida de princesa, que por algum tempo o par dela se sacrificou, só que quando ele percebeu que já estava imerso a dívidas e o relacionamento, infelizmente, se findou. Porque ela queria continuar com o mesmo padrão de vida da casa de origem, ele não conseguiu sustentar, isso começou a virar briga, poderia ter tido outro final, sim, mas eles não tiveram ajuda especializada no momento certo, ou seja, houve uma ruptura nesse relacionamento, porque ela queria manter um padrão de vida que do casal não tinha. Então, por favor, outro mindset que precisa ser instalado é o padrão de vida do casal. Do casal, dessa realidade, que pode ser maior, igual ou inferior à casa de origem. É ótimo, era a realidade de lá. A partir do momento que vocês estão morando junto, é a realidade de vocês. Uma nova vida financeira a partir de agora. E esse alinhamento tem que ser antes de juntar as escovas de dente. Não pode deixar as coisas virar uma bola de neve para depois querer alinhar no meio do caminho, porque vai gerar muito mais atrito, dá muito mais trabalho. Então antes, dentro do namoro, já sentar e conversar, a gente está pensando em casar, quais são nossos planos, o que a gente vai fazer, e pegar isso e realmente pôr em prática, não ficar só na falação e não fazer as coisas como realmente tem que ser. Porque eu quero assim. Né? Eu gosto desse jeito, eu quero sair do agindo final como de semana. criança. Quem que age desse jeito? É uma criança ou é um adulto? É um adulto. Pois é, e vocês têm que ver, a nossa renda é fixa, é variável, o que pode acontecer no caminho? Pra ela falar assim, eu não quero decepcionar minha mulher, me enfio no meio da dívida pra atender a gatinha lá, mas às vezes a sequência vai virando um monte de coisa. Nossa, Graça, precisa dizer isso? Precisa, porque a gente atende pessoas e é isso que a gente escuta sempre. Então, com isso, nós vamos para o terceiro alinhamento que vocês precisam fazer, que é a respeito dos acordos domésticos. Já pegando o gancho do financeiro. E aí, nós vamos ter condição de ter uma equipe? Que legal! Vai ter uma pessoa para lavar o carro, cuidar do jardim, da área externa da casa, outra para a área interna, que vai lavar, passar, organizar a casa, deixar tudo limpo, e às vezes uma terceira pessoa para fazer toda a comida. Que bacana! Se tiver e vocês têm recursos financeiros para isso, por que não? É uma escolha. Mas aí quando não tem, que é a grande maioria, porque a gente começa a vida do começo e às vezes a gente não tem essa disponibilidade. Será que está na fase que o casal ainda está empreendendo, que a empresa requer muito tempo, muita dedicação? Tá, mas a gente precisa comer, a gente precisa, e aí, amassar um pão de queijo aqui no Goiás. Como que isso vai ser feito? Então vocês têm que considerar isso também. Falar, isso não é tão importante, mas impacta, para não ficar uma mulher desgastada, chata, triste, porque aí o gatinho vai chegar a querer à noite, um momento assim que demanda uma energia, ela tá cansada, estressada, frustrada. Mas você não me ajuda, você não faz o que eu queria. Eu queria que você fizesse as coisas sem eu falar. Eu escuto isso demais, as mulheres. Fala pra mim aí nos comentários, mulheres. Não existe ou não existe isso? Essa expectativa, porque querendo ou não, é uma exigência. Isso é algo que é requisitado muito do feminino. O feminino quer requisitar do masculino, mas não quer falar pro masculino e quer que ele tome a iniciativa. E às vezes, no final das contas, os dois são preguiçosos. Os dois não querem fazer. Se vocês não quiser virar uma furdunça a casa de vocês, tudo bem. E se um for mais organizado e cobrar do outro? E o outro que quiser organizar, que eu fique no lugar certo pra eu gravar. É aqui? Aí. E essa organização, quem que é mais organizado? Quem vai prezar por isso? E vocês precisam entender e ter conversado isso?
para não falar no depois que eu não avisei. Vocês estão vendo a importância do alinhamento desses acordos, alinhar tudo isso antes de juntar as escovas, porque, cara, na boa mesmo, você acha mesmo que, beleza, a gente tá apaixonado e bora juntar e as coisas tá muito boas e... Quando vai pra vida real, as coisas não são exatamente assim, não são, como se diz, um conto de fada. Então, se não tiver esse alinhamento, até mesmo com alinhamento, sempre tem que ter os realinhamentos depois. Porque às vezes o acordo foi feito e não funcionou na prática, aí tem que acordar de novo. Isso, então é sempre sentar e conversar e realinhar isso. Porque os acordos são feitos para quê? Para ser seguido. Regra para ser feito o quê? Seguida. Então, se essas regras, esses acordos não são seguidos, então não vai adiantar nada, vai jogar o tempo fora, vai perder o tempo de vocês e isso não faz o menor sentido. A gente quer que vocês tenham um relacionamento saudável. Para ter um relacionamento saudável, segue a risca o que a gente está falando aqui, porque a gente vive isso na prática. Exatamente. Para tudo, você tá gostando desse conteúdo, né? A gente realmente entregou tudo, mas para não ficar tão extenso, nós fizemos a parte 2, mas em honra a você que está comprometido para conhecer todo esse conteúdo e principalmente aplicar e colher os resultados, quero saber de você. Dando um like aqui para mim, esse vídeo tendo engajamento, eu vou fazer de caráter extraordinário e nós vamos lançar ele na terça-feira para você ter a parte 2 e principalmente já implantando na sua vida.